Agora, no São Francisco News, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas. Na linha com a gente está o Sargento Queiroz, direto da sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, que atualiza quais foram os principais atendimentos, quais foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na querida Anápolis e também na nossa região. Alô, Sargento Queiroz, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 23 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza: acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. Por volta das 8h50 desta terça-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã, para prestar atendimento pré-hospitalar na condutora da motocicleta, que foi encontrada queixando de dor no membro inferior esquerdo, proveniente do trauma sofrido. Vítima consciente orientada teve como destino a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência de natureza: outro acidente de trânsito, novamente colisão entre carro e moto. Por volta das 18h10 de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua Ouro Branco, na Vila Jaiara, para prestar atendimento pré-hospitalar no condutor da moto, que foi encontrado em via pública na posição de decúbito dorsal. Apresentava ferimento no membro inferior direito e escoriações no membro superior esquerdo. Consciente orientada, a vítima foi conduzida até a UPA da Vila Esperança. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Sargento Queiroz, pelas informações aqui com a gente no São Francisco News. População precisando, basta acionar o 193 do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Eu peço e você? Fala comigo, bebê. É claro que eu falo. Vem comigo. Chegamos no meio da semana, na metade. Quarta-feira, 24 de abril de 2024. Ei, como é que você está? Tudo bem, firme? Tudo jóias? Espero que sim, viu? Papai do céu te abençoe sempre. Vamos juntos então, porque o plantão policial só está começando. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. É nozes. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Bom dia, neném. Bom dia. Eu também tô junto, viu, neném? Com a Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Pode chegar lá, fala com o Claudimar, pode falar com a Tatiane. Toda a equipe da Universal Ferragista, com certeza, estará à sua inteira disposição. Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Não tem erro. Nas últimas horas, na Central de Flagrantes da Polícia Civil, um flagrante apenas registrado, uma situação de receptação que vem lá do Calistolândia, primeira etapa. Tivemos cumprimentos de mandados de prisão, ainda uma investigação, gente, de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 2 anos de idade. E ainda uma denúncia também envolvendo uma menor de idade que teria sido embriagada. Fatos preocupantes. Tivemos ainda TCO por lesão corporal dolosa lá em Abadiânia City. E daqui a pouco, dentro das ocorrências policiais, todos os detalhes da localização de criminosos aqui em Anápolis, que fazem parte de uma associação criminosa de roubo a fazendas. Recentemente,
3 criminosos invadiram uma propriedade rural, renderam os funcionários dessa fazenda, ameaçaram eles com arma de fogo e ainda efetuaram disparos de armas. Eles buscavam joias, principalmente as correntes e pulseiras de ouro do dono dessa fazenda. E ontem a Rádio São Francisco acompanhou os detalhes dessa operação. Operação Golden Chain. Meus amigos, a casa caiu ontem, hein? Daqui a pouco mais detalhes dessa operação. Mas eu começo a edição de hoje trazendo informações, até porque ontem eu lembro, né, que a gente comentou sobre o homicídio lá no Jardim Progresso, na rua P40, em que um rapaz, o Jairo do Nascimento Santos, teve um desentendimento com outro homem dentro de uma casa e morreu na calçada dessa residência. E após o crime, o autor fugiu do local. Ali havia uma testemunha, uma mulher que presenciou os fatos. E ontem a gente falava, olha, não podemos ainda falar o nome do suspeito, até porque diligências acontecem. E assim que estava quase acabando o São Francisco News, recebemos a informação de que o suspeito do crime foi localizado. Isso procedia. Fomos à delegacia e acompanhamos a chegada desse rapaz, inclusive lá no nosso Instagram, no @São Francisco 97 FM, temos as imagens do cidadão chegando lá com a camiseta amarela, parecendo uma gema de ovo. E ele foi preso ontem e apresentado à autoridade policial. Trata-se do Jonatas de Miranda Gonçalves, 30 anos de idade, que confessou ter matado o Jairo do Nascimento Santos. Eu pude até acompanhar uma parte da conversa dele com a PM. Ele disse que morava de favor, que tinha conseguido a liberação por parte do dono da casa para morar naquele endereço. E aí depois conheceu o Jairo e tal, ambos viraram meio que colegas. E o Jairo começou a morar junto nesse imóvel. Porém, entretanto, todavia, a informação é de que o proprietário da casa ficou um pouco incomodado com a utilização de drogas por parte do Jairo e pediu para que eles desocupassem o imóvel. Então, o Jonatas pediu para o Jairo deixar o imóvel, ele não gostou muito dessa situação, ambos entraram em vias de fato. Segundo o autor, o Jairo pegou uma faca, foi para cima dele, conseguiu tomar a faca do Jairo e, ele alegando legítima defesa, desferiu vários golpes de faca contra a vítima. Depois do crime, o Jonatas fugiu do local, inclusive chegou a se apresentar na delegacia, mas foi orientado a retornar com o advogado na sede da regional lá às margens da BR-153 no Daia, enfim. E quando foi no início da manhã, a polícia militar localizou o suspeito na casa do pai dele. A suposta faca utilizada no crime e as roupas sujas de sangue foram apreendidas. Em contato com a gente está o Capitão Júnior, a polícia militar. E ontem, com a inteligência do 28º Batalhão e com o 3º CRPM e com as equipes em campo do 28º Batalhão de Polícia Militar, localizaram então o Jonatas de Miranda Gonçalves. Capitão Júnior, prazer recebê-lo aqui nas ocorrências policiais da São Francisco. Conte pra gente, por gentileza, os detalhes dessa importante ação da Polícia Militar. Bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer falar à rádio e a toda a sociedade napolina. Aqui é o Capitão Júnior, sou comandante do 28º Batalhão. Jonathan, nós ontem, no período noturno, por volta das 21 horas, tivemos conhecimento e fomos acionados para um atendimento de ocorrência de lesão corporal com o uso de arma branca, especificamente faca. No local, a testemunha Aline nos relatou que havia chegado na residência do autor juntamente com esta vítima. A Aline chegou juntamente com essa vítima e que o autor já de imediato desferiu facadas nessa vítima. A vítima saiu correndo de dentro da residência, porém caiu logo na calçada. Então, lá chegando, a gente constatou que tinha alguém lesionado, aparentemente em óbito. Foi acionado o SAMU, que constatou o óbito do senhor Jairo.
e que o autor não estaria no local, já tinha evadido. Diante dessa informação, as equipes da Polícia Militar fizeram várias diligências, não cessaram as diligências até a localização do autor. Então, logo hoje pela manhã, tivemos a informação que o autor possivelmente estaria na residência de seu genitor. Então, as equipes foram até o local e constatou-se que o autor estava de fato na residência do pai dele. Vale ressaltar aí que o autor nem a vítima havia passagens pela polícia e que 3 dias antes o autor e a vítima havia brigado e que a vítima havia tentado esfaquear o autor 3 dias antes por motivo de um botijão de gás. Eles foram morar juntos, dividir o aluguel da residência, mas aí o Jonathan, que é o autor, resolveu sair de casa, não dividir esse aluguel, porém levou o botijão que ele entendia, botijão de gás que ele entendia que era dele. Mas a vítima, Jairo, não concordou e tentou esfaquear Jonathan. E aí, 3 dias depois, no caso ontem, dia 22, o Jonathan tentou revidar e vingar essa facada que quase foi ferido com ela. Então a Polícia Militar deteve o Jonathan hoje, no dia 23, pela manhã, e levou à central de flagrantes e apresentou lá ao delegado para os procedimentos cabíveis. Ressalto que o autor é réu confesso, ele pediu inclusive seu pai para o apresentar na delegacia hoje pela manhã para ser ouvido. Então o pai não acobertou o que o filho fez e o filho tinha interesse em se apresentar à delegacia. Obrigado, Capitão Júnior, Polícia Militar aqui de Anápolis, destacando essa rápida ação de militares do 28º Batalhão, que em diligências ininterruptas, na verdade foi montada uma operação desde que a PM soube do registro deste homicídio lá no Jardim Progresso. Então, na casa do pai do suspeito, ele foi localizado e posteriormente levado à delegacia e confessa que teria matado então o Jairo nessa briga, nessa discussão no interior desse imóvel. E agora as investigações continuam com a Polícia Civil por meio do GIH, com o delegado Vander Coelho. A partir de agora, novos elementos serão colhidos, testemunhas também deverão ser ouvidas para que possivelmente seja expedido um mandado de prisão ou outras atribuições por parte da Polícia Civil junto ao Judiciário para a punição a essa pessoa. Talvez, de fato, tenha agido em legítima defesa, mas quem vai dizer isso é a investigação, é a Polícia Civil. Aqui a informação não para, gente. O único flagrante que foi registrado nas últimas horas é pelo artigo 180, um crime não tão grave assim, um crime de receptação lá no Calistolândia, primeira etapa, lá na região do Pistão. Policiais militares do Vivian Park receberam informações de que uma motocicleta furtada ou roubada estaria circulando na área do 4º Batalhão. Foi intensificado o patrulhamento e os policiais, adivinha, viram essa moto na região ali das casas de entretenimento para adultos, lá na região do Calistolândia, na rua Brasiliense, que seria uma Avenida Goiás, se ali fosse uma cidade, tá ligado? Uma das principais ruas ali do setor. Você encontra de tudo um pouco. Enfim, então foi dado sinal de parada ao piloto da moto, ele não obedeceu e foi feito um acompanhamento. Era uma moto potente e ali o comandante efetuou disparos de pistola na tentativa de furar os pneus, já que o piloto estava lá em alta velocidade. Tem barulho de moto potente aqui também, né, produção? Esse aqui, ó. Lá vai, amigo. Acelerou, amigo.
Peraí, vamos esperar acelerado. É mais ou menos assim, ó. A polícia tava no encalço. Aí o cara acelerando a motoca, enfim. Ele, inclusive, estava colocando a vida de outras pessoas em risco na tentativa de fuga, mas depois a casa caiu pra ele. A casa caiu? Parou tudo. Foi feita a abordagem já na Avenida Brasil Sul e a motocicleta foi recuperada e apresentada à autoridade policial. O Alex Sander Fernandes, já me lembro desse rapaz aqui. Ele já tem passagens pelos crimes de furto e receptação. Ele disse que uma pessoa, que não sabe dizer o nome, ele tinha uma dívida de drogas com ele. Após cobrá-lo, ele entregou no último dia 16 a moto como pagamento da dívida. Ele disse aos policiais, aquela típica baba de calango, que não perguntou a origem do veículo e nem se a moto tinha alguma restrição. E não fez nenhum tipo de pesquisa para confirmar a situação de cadastro dessa moto junto aos sistemas. Mas só que deu água no Guaraná para esse rapaz. Ele foi parar na delegacia, autuado pelo crime de receptação, e a moto foi apreendida. Cumprimentos de mandados de prisão também no setor central. Equipes da Fabril realizaram um bloqueio na Praça Oeste e foi feita a abordagem a um piloto de uma moto Yamaha YBR Factor 150 cilindradas. Pelo jeito aqui o cidadão devendo pensão, pelo jeito, né? Primeira vara de família e sucessões. O abordado, o bis da família Marque, 31 anos de idade, preso, outro cumprimento de mandado de prisão, lá no residencial Monte Sinai. O rapaz estava em uma clínica de recuperação. O coordenador da clínica recebeu os policiais e confirmou que o Bruno Matheus dos Santos estava no local. Mandado expedido pelo Tribunal do Júri, pela 4ª Vara Criminal, artigo 217-A, envolve estupro, né? E também o outro, pelo artigo 157. Gente boa, cara, hein? Bruno Matheus dos Santos, 26 anos, natural de Anápolis, também foi parar na delegacia. E virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia. Aqui no jornalismo da São Francisco, a audiência é qualificada. Mandando um beijo especial pra dona Rosângela Brito, também pra Giovana Almeida, família linda demais da conta, todos os dias acompanhando a 97.7. Não é isso, Rosângela? Não é isso, Giovana? Também com a gente a Michele Pires, o Luiz Henrique lá no bairro Boa Vista, também abraçando o tio Sidney, a tia Mona Lisa, o Matheus da 4M Store, o Max, o Murilo, a Monique, também o Jefferson, o Dominique, a dona Neura, a dona Leila, o seu Sérgio, acho que eu fiz o checklist da família inteira, né? Pro Serginho também, pra todo mundo. Um beijo, família, vocês são sensacionais. Gente, no dia 22, informação divulgada ontem, o Genarc, com apoio do Jake de Anápolis, apreenderam mais uma quantidade significativa de drogas. Dessa vez em uma residência lá no Polo Centro. A Polícia Civil recebeu informações de que uma residência seria utilizada para armazenar uma grande quantidade de drogas. A partir disso, foi feito um monitoramento do local para comprovar as práticas ilícitas. Durante as diligências, foi possível confirmar que o local servia como um depósito de armazenamento de drogas. Foi feita então uma incursão na residência. Os suspeitos fugiram do local, mas na casa foi encontrada a quantidade de mais de 60 quilos de maconha. Além de balança de precisão e utensílios para o embalo da droga. 60 tabletes, aproximadamente 60 quilos. E aí a casa caiu. Jonathan, a casa caiu. Exatamente, pro Mocorongo. E foi instaurado então um inquérito policial para investigar o fato e identificar o ou os responsáveis pelo armazenamento da droga.
Parabenizamos aí a Polícia Civil, o Genarque, o Jake, com esse tombo, esse preju, até porque não estamos falando de 6 gramas, não estamos falando de 6 quilos, e sim 60 quilos de droga apreendidos pela polícia. Ô, Jonathan. Oi. O que esse caboclo vai fazer com tanta maconha? Será que ele vai pitar isso tudo? Se pitar isso tudo, ele vê dinossauro até umas 10 Copas do Mundo pela frente, hein, Mocorongo? Você tá doido, motorista? Gente, em relação a outros fatos que ainda foram registrados nas últimas horas, confesso para vocês que uma ocorrência que me preocupa, uma situação, a gente vai, claro, poupar o nome aqui dos envolvidos, mas envolve uma criança de 2 aninhos. Uma equipe do Conselho Tutelar acompanhou a mãe dessa criança. Ela disse que desde o dia 19 a filha começou a reclamar de dor na vagina. Ontem, a mãe resolveu levar a filha na unidade de pronto atendimento para averiguar uma possível infecção de urina. E depois ela foi encaminhada à delegacia para solicitar exame de prática sexual delituosa. Essa criança, o que aconteceu? Além das dores, ela pede para a mãe não levá-la mais à creche. É uma situação que preocupa a gente, torce, pede a Deus que não seja nada de grave, nem com a saúde, muito menos com um possível abuso contra essa criança, mas isso vai ser apurado através do laudo, do exame que será feito, o resultado dele, e a gente segue acompanhando essa situação. Um outro caso, também envolvendo menor de idade, vem da Vila Formosa, em que uma mulher, também acompanhada do Conselho Tutelar, ela disse ser tia-avó de uma menor de idade, atualmente com 14 anos. Essa menor mora com a mãe e ela teria relatado à tia-avó que por volta das 6h53 do dia 23 teria encontrado a filha visivelmente embriagada, desmaiada no chão do quintal de sua residência. Essa moça apresentava várias escoriações pelo corpo. Ao conversar com a menina, ela afirmou que, por volta das 4 da manhã daquela madrugada, teria saído de casa escondida e se encontrou com um conhecido, chamado João. Em seguida, ambos teriam ido para a casa de outro rapaz, lá no Jardim América. Lá também estava outro homem que consumiam bebidas alcoólicas e drogas. A menina diz que pouco se lembra do que aconteceu no local. E depois, já quase às 7 da manhã, foi encontrada no quintal de casa, desmaiada e com algumas escoriações. O Conselho Tutelar foi acionado, o conselheiro específico foi até a residência e acompanhou a mãe e a menor de idade para o registro da ocorrência e também para a solicitação de exames de praxe. Devido à suspeita de que a menor também tenha sido abusada sexualmente, foi solicitado o exame de práticas sexuais delituosas. Mais um caso que a Rádio São Francisco seguirá acompanhando. Caso preocupante e também serve de alerta. Você menina, você garoto, não se deixe influenciar por amizades que você talvez não conheça. Não saia de casa sem avisar o seu pai, sem avisar a sua mãe, a pessoa que está junto com você, para onde você vai. E, gente, 4 horas da manhã, cá pra nós, né? Numa terça-feira, menina sai de casa sem avisar a tia-avó, a familiar ali, e depois retornar e ser encontrada desacordada no quintal e com ferimentos, quem que não preocupa? É um fato, então, que vai ser averiguado pelas autoridades. Repito mais uma vez, você criança, você adolescente que gosta de ouvir aqui as ocorrências, temos casos muito engraçados, situações que a gente ri junto, mas algumas situações preocupam também. E a gente também tem que falar das notícias que não são tão boas assim. Então, obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe, porque eu tenho certeza que você terá um futuro brilhante pela frente. Mas essa atitude de obediência aos seus pais e a Deus é fundamental, tá bom? Uma ocorrência de furto foi registrada também. O senhor Francisco disse que teve o celular dele furtado no dia 22 enquanto estava no local de trabalho, no bairro JK, Nova Capital. Ele disse que é pedreiro, deixou seu telefone dentro da bolsa e no local circulam várias outras pessoas. Ele não sabe dizer quem foi que pegou o celular dele e foi embora. O Adriano também
Olha, o que é isso aqui, gente? O que aconteceu? Vamos aos detalhes. Ele disse que foi vítima de um disparo de arma de fogo. Ele disse que o fato foi por causa de uma abordagem policial. Algo de errado não tá certo. A polícia vai averiguar isso aqui, né? Enfim. Um TCO por lesão corporal dolosa vem da região de Abadiânia City, no setor central, na Avenida Anápolis. 3 indivíduos teriam então desembarcado de um Volkswagen Gol e estariam agredindo e espancando uma pessoa, um rapaz de 28 anos de idade. A polícia então foi até o endereço, a vítima foi encontrada toda lesionada e ensanguentada, e após dar voz de prisão aos autores, várias pessoas procuraram a polícia para encaminhar o vídeo da agressão. A vítima é interna de uma casa de recuperação e estaria em liberdade por não possuir ordem judicial para sua internação. Os supostos autores seriam funcionários e também internos dessa mesma clínica que haviam prometido se vingar dele, porque o rapaz teria deletado maus tratos, tortura e agressão enquanto havia ficado internado. Meu Deus do céu. E os autores, um de 30, outro de 33 e outro de 35 anos, foram identificados na ocorrência pela Polícia Militar e assinaram o termo circunstanciado de ocorrência, também conhecido como TCO. A partir de agora, os detalhes da operação Golden Chain. Golden Chain, ou como queiram, corrente de ouro. A polícia prendeu em Anápolis ontem 2 pessoas e também cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Essa investigação identificou que um trio invadiu uma propriedade rural lá em Campo Limpo de Goiás no dia 19 de março e rendeu os funcionários do local, ameaçando eles com armas de fogo e também efetuando disparos. E o detalhe, a todo momento os assaltantes chamavam pelo nome do proprietário da fazenda. Eles haviam filtrado, buscado informações de quem seria o dono da fazenda, que é conhecido por andar com corrente de ouro, digamos, abre aspas, uma certa ostentação. E aí os criminosos acreditaram que lá tinha corrente de ouro, que tinha joias, e por isso invadiram o local. Levaram um veículo, 2 armas de fogo e também os celulares das vítimas. Porém, a resposta foi dada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais. E a partir de agora, em contato com a gente, está o delegado Arthur Fleury, que fala da prisão desses criminosos ontem em Anápolis. Doutor Arthur, bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Bom, essa operação, ela descandiou hoje através de um assalto, um roubo na zona rural, na fazenda em Campo Limpo, do Goiás, onde chegaram 2 indivíduos armados, usando bastante violência, atrás do proprietário da fazenda. Ele já estava sendo monitorado, ele usa correntes e pulseiras de ouro, os bandidos já monitoraram, sabe do veículo também de luxo que ele possuía, e acreditando que ele possuía dinheiro na conta, foi no intuito de forçar a vítima a fazer Pix, né? Por obra divina, quando eles chegaram lá, a vítima tinha acabado de sair, né? E eles encontraram apenas os funcionários, né? Mas mesmo assim, usaram bastante violência, efetuando disparos de arma de fogo dentro da residência da zona rural, da sede da fazenda, e levaram os aparelhos celulares, 4 aparelhos celulares, levaram um veículo e também levaram 2 armas de fogo registradas, né? Então, a partir de então, né, desse fato criminoso, a Delegacia de Crimes Rurais, qualquer assalto, roubo que use violência, a gente corre atrás. Em menos de um mês, né, já identificamos 2 membros dessa associação, pedimos a prisão para o Poder Judiciário, né, de Anápolis, que responde por Campo Limpo, né, foi prontamente deferido pela juíza, né, pelo Ministério Público também foi favorável. Hoje cumprimos 3 mandados de busca, 2 mandados de prisões, 100% de aproveitamento, e com essas prisões agora, né, não terminou essa operação, agora acreditamos que vamos abrir mais investigação no intuito de saber quais mais pessoas, quais mais bandidos participaram dessa associação criminosa e quais crimes eles cometem, porque já percebeu que não é só assalto, né? Por exemplo, o tráfico de drogas também estão envolvidos. Então, delegado, nesse caso específico, esses criminosos, eles tinham conhecimento do padrão de vida desse fazendeiro, dessa vítima?
Sim, eles estudaram a vítima, né? Eles sabiam que essa vítima andava com corrente de ouro, por isso o nome da operação, que quer dizer em inglês corrente de ouro. Eles já estavam especificamente nessas correntes que eles acreditavam valer em torno de R$80 mil. Além das correntes, né? Eles queriam joias, acreditavam que o Javes teria joias na fazenda que não tinha, e também forçava a vítima a fazer Pix, né? Esse era o intuito dessa associação criminosa, que obviamente já estava estudando os passos da vítima. Esses criminosos localizados pela Polícia Civil nesta terça-feira tinham passagem pela polícia, doutor? Um não tinha passagem, o outro sim. O outro já tinha algumas passagens por pequenos crimes, e agora vamos investigar demais, né, participantes dessa associação. E delegado, só pra gente finalizar, esse tipo de ocorrência, inclusive a gente agradece o senhor pela participação representando a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, que os nossos ouvintes que acompanham a rádio e que moram na zona rural aqui do estado de Goiás, que também tomem cuidado com esse tipo de, talvez, de exposição que também desperta a atenção dos criminosos. Com certeza, né? As pessoas têm que entender que, infelizmente, né? Qualquer prestador de serviço, às vezes um parente, um funcionário, às vezes aquele amigo, ele acha que é amigo, na verdade, as pessoas comentam, às vezes até sem maldade, vai num restaurante, num boteco, e começa a falar que fulano tem uma arma, que um relógio valioso, um carro tal, guarda dinheiro ali, enfim, acontece que os criminosos estão de olho, né? Sempre estão de olho nesse tipo de situação, e nesse caso foi desse jeito. Eles estudaram realmente os passos da vítima, né? Por sorte dela, ela não estava lá no local na hora, poderia ter acontecido coisa pior, né? Porque pelo tamanho da violência que foi empregada lá, e evitar, né, esse tipo de situação, evitar falar de arma de fogo, de valores, para que não dê não chame atenção dos bandidos que hoje, né, como você mesmo viu, foi uma zona rural de Campo Limpo, né? E eles moram em Anápolis, né? Então eles vão mesmo, eles não estão nem aí pra vida humana, eles querem roubar, matar e seguir em frente, né? É isso que eles querem. Então a polícia está pronta, né? A Polícia Civil, que a Delegacia de Crimes Rurais, qualquer crime violento ocorrido na zona rural, a gente dá uma resposta, essa resposta foi rápida, e assim a gente espera continuar combatendo o crime na zona rural. Tá certo, doutor Arthur Fleury, parabéns pelo trabalho de toda a equipe, um grande abraço e até a próxima. Um abraço a todos, estou à disposição. Tá aí então o resultado da operação Golden Chain, também conhecida como corrente de ouro. Investigados por roubos a fazendas foram presos ontem em Anápolis. A casa caiu? Exatamente, produção. E no dia lá, os funcionários da fazenda ficaram desesperados. E por sorte, né, e até por obra divina, conforme classificou o delegado, o dono da fazenda não estava no local, porque talvez uma situação mais agradável teria acontecido naquele endereço específico lá em Campo Limpo de Goiás. Inclusive uma das namoradas do preso estava lá ontem, lá na delegacia, deu um beijo nele. Pelo amor de Deus, enfim, não me interessa essa situação. Dito isto, encerramos as ocorrências policiais na 97.7. Essa foi a edição de hoje, com os principais detalhes, informações e entrevistas para você. Amanhã, quinta-feira, tem muito mais. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.